E aí, hoje o papo é sobre como construir sistemas de automação que, sabe, não só funcionam, mas são realmente à prova de falhas. A gente vai mergulhar em duas ferramentas superpoderosas do ecossistema Laravel, o Scheduler e o Supervisor. O objetivo? Transformar aquele caos de automação em algo totalmente sob controle. Vamos nessa? Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender qual é o grande desafio da automação. Depois, a gente conhece as ferramentas que resolvem isso, o Scheduler e o Supervisor. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como a combinação dos dois cria um sistema de orquestração avançado e super robusto. Então, vamos começar pelo problema, né? Porque a automação em servidores, quando não é bem pensada, pode virar um verdadeiro pesadelo para gerenciar. Quem aí já passou por isso? Aquela situação com dezenas de tarefas agendadas direto no servidor, cada uma com sua própria regra, sua própria lógica, criando um sistema que quebra por qualquer coisinha e é super difícil de manter. É uma dor de cabeça clássica que muita gente conhece bem. A diferença aqui é gritante, né? De um lado, aquele caos, dezenas de crons, a lógica toda espalhada pelo servidor, um sistema quebradiço. Do outro, a elegância da abordagem do Laravel, uma única entrada de cron, só uma, e ela delega toda a inteligência para o código da aplicação. Aí, tudo fica centralizado, versionado e, claro, muito mais fácil de depurar. Tá, mas então como é que a gente sai desse caos? A primeira parte da solução é o Laravel Scheduler. Pense nele como o nosso maestro, o grande orquestrador das tarefas. A grande sacada aqui é a seguinte: em vez de usar aquela sintaxe super esquisita do cron, sabe, com os asteriscos, as tarefas são definidas usando o PHP mesmo, de forma clara, legível, dentro do próprio projeto. Toda a complexidade do agendamento fica no código, não na configuração do servidor. E a simplicidade disso é impressionante. Aquela sintaxe de asteriscos do cron é trocada por comandos que se leem quase como uma frase normal. Para rodar de hora em hora, hourly, dollar, a cada 5 minutos, every 5 minutes, dollar. Essa clareza toda deixa o código muito, mas muito mais simples de entender e de dar manutenção. Mas o poder do scheduler vai bem além do básico, viu? Dá para agendar tarefas para rodar só em dias específicos ou só durante o horário comercial. Ou melhor ainda, condicionar a execução a uma lógica da aplicação, tipo uma feature flag. E esse método on-one-server é uma solução genial para ambientes com vários servidores, porque ele garante que a tarefa rode só uma vez. E tem mais. O Scheduler não é só um reloginho. Ele é uma ferramenta de fluxo de trabalho completa. Dá para executar ações antes de uma tarefa começar ou só se ela falhar, usando os hooks. Dá para pegar o resultado de um comando e mandar por e-mail. E, o que é crucial, dá para impedir que uma tarefa longa comece de novo se a anterior ainda não terminou. Certo, então as tarefas estão agendadas. Mas e aqueles processos que precisam rodar sem parar, como os workers de fila? E se eles falharem do nada? É exatamente aqui que entra o nosso guardião, o supervisor. A função do supervisor é bem simples, mas é vital. Ele fica de olho em processos críticos. Se um deles parar, não importa o motivo, um erro, um vazamento de memória, o supervisor age na hora e o traz de volta à vida. Simples assim. Vamos imaginar um cenário bem tenso. Um worker de fila, aquele processo que processa pagamentos ou envia e-mails importantes, simplesmente para de funcionar no meio da madrugada. É um desastre silencioso, só esperando para acontecer. Mas com o supervisor, esse desastre é evitado. Ele percebe a falha em segundos e reinicia o processo na hora, automaticamente. O sistema se cura sozinho. Essa é a verdadeira essência da resiliência. E o supervisor não serve só para resiliência, não. Ele também ajuda a escalar. Com uma única linha na configuração, tipo num proxy igual a 8, um único worker se transforma num time de 8 processos trabalhando em paralelo. Isso multiplica a capacidade de processamento da fila na hora, sem precisar mudar uma linha de código. Beleza, agora vamos juntar as peças. Porque a mágica de verdade acontece quando a gente une o orquestrador e o guardião. É aí que nasce um sistema de automação realmente completo e robusto. É bom pensar nisso como um sistema de duas camadas que trabalham juntas perfeitamente. O supervisor é a base, a fundação, a garantia de que a infraestrutura de processamento contínuo está sempre de pé. E o scheduler é a inteligência, que decide quando e qual trabalho deve ser enviado para essa infraestrutura. E aqui vem o pulo do gato, a estratégia de mestre. O que acontece se o próprio cron do servidor falhar?
A prática mais robusta é colocar o comando do scheduler também sob a proteção do supervisor. Isso tira o cron da jogada como um ponto único de falha. O resultado? Todo o sistema de agendamento se torna resiliente de ponta a ponta. Para quem lida com filas, essa parceria é um sonho que se torna realidade. O supervisor garante que os workers estejam sempre processando sem parar. E na hora do deploy, o comando kill restart avisa os workers para terminarem o que estão fazendo e reiniciarem já com o código novo. Tudo isso gerenciado pelo supervisor. O resultado é 0 tempo de inatividade no processamento. Fantástico! Para a gente fechar, vamos dar uma olhada em como essa arquitetura combinada permite criar uns padrões de orquestração bem poderosos que resolvem problemas do mundo real. A flexibilidade desse sistema abre um leque de opções avançadas. Dá para criar pipelines complexos, encadeando uma tarefa depois da outra. Dá para garantir a execução única num cluster de servidores. Dá para priorizar trabalhos mais importantes ou definir janelas de manutenção para rodar aquelas tarefas mais pesadas. O sistema se adapta totalmente às necessidades do negócio. E o impacto disso no mundo real é gigante. Pense em plataformas SaaS que precisam rodar tarefas para milhares de clientes diferentes, ou sistemas de notificação que enviam milhões de mensagens. Essa arquitetura é a espinha dorsal de sistemas de análise, de sincronização de dados e daquela manutenção automática que mantém as aplicações complexas funcionando bem e de forma eficiente. E assim a gente fecha essa análise. A pergunta que fica no ar é, olhando para as aplicações que a gente desenvolve, qual processo, qual tarefa, qual parte crítica do sistema poderia se beneficiar desse nível de resiliência e automação inteligente? Fica aí uma boa reflexão. Até a próxima!